Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações. Esta semana trazemos um convidado com um percurso profissional inquestionável. É maioritariamente conhecido pelo seu contributo na área jurídica, mas pouco se sabe sobre as suas origens. José Caldeira, seja bem-vindo ao nosso programa. Fale-nos um pouco das suas origens. Muito obrigado por poder participar neste programa. Espero que seja de alguma utilidade aquilo que eu vou dizer. Bem, eu nasci na então Lourenço Marques. Sim. Nasci em 1953, há muitos anos, portanto já tenho alguma maturidade. Mas como os meus pais viajavam muito, com 1 ano de idade fui para Climane. Portanto, a minha cultura é muito mais zambesiana do que propriamente aqui do sul do país. Estive lá, fiz a primeira e a segunda classe em Climane, na cidade de Climane. Em que escola estudou na cidade de Climane? Eu estive na escola, na altura chamava-se Escola Vasco da Gama. Vasco da Gama, não sim. sei qual é o nome da escola. Hoje é a Escola Primária de Climane. Neste momento. Portanto, estudei na primeira e segunda classe, mas depois voltei a Maputo. Portanto, os meus pais, principalmente o meu pai, ele era tipógrafo e a profissão levava-o a viajar muito no país, internamente no país. De maneira que o percurso foi esse, vim para Maputo de novo, mas depois estive na Beira e sempre que o meu pai viajava, ele ia, como vamos dizer, em avanço. Exato. E depois levava a minha esposa, levava a esposa, levava os filhos, e assim. Portanto, mas basicamente a minha cultura e origem é muito zambesiana, o tipo de comida que eu gosto é muito ligado à Zambésia. Qual é o seu prato preferido? Qual é o seu prato preferido? Não pode haver outro, né? A galinha zambesiana, a mocapata, isso faz parte daquilo que é a minha cultura. Disse-nos que passou pela cidade da Beira também. Exatamente. Eu estive na Beira de 1969 até 1974. Que recordações tem da cidade da Beira? Eu tenho boas recordações. Devo dizer que, inicialmente, a adaptação à cidade da Beira não foi fácil. Eu tinha, vamos dizer, o sentimento de quem vinha da cidade maior, de Maputo. Exato. Era uma cidade em que nós tínhamos um relacionamento muito mais aberto com as pessoas. Exato. E talvez agora as pessoas não saibam muito, mas a Beira era uma cidade um bocado discriminada. Portanto, as comunidades estavam relativamente separadas. Havia a comunidade indiana, havia a comunidade branca e portanto, no início tive alguma dificuldade de adaptar, mas estive lá 5 anos e ajustei-me. Eu estudava lá, portanto, eu comecei no ensino secundário e depois fui para o Instituto. Eu fiz o Instituto Comercial na cidade da Beira. Como é que se sente hoje quando vê essa destruição toda da cidade da Beira por causa do ciclone Idai? Que sentimento tem? Muito triste, muito triste. Eu ainda tenho familiares lá, portanto, eu tenho 2 irmãs que estão casadas, estão na cidade da Beira. Senti muito, os primeiros momentos nós não sabíamos como comunicar com eles, claro, não sabíamos o que estava a acontecer e, de facto, é muito difícil imaginar que uma cidade como aquela tenha estado e que esteja enorme naquela situação. Não tive ainda a oportunidade de ir ver e os sítios onde vivi, onde estudei, o grau de destruição, mas na primeira oportunidade que tiver ao voltar. É de facto um sentimento de grande tristeza, mas estou convencido que as autoridades nacionais, com o apoio todo e a solidariedade toda que há, interna e internacional, solidariedade, principalmente nacional. Foi bonito ver os moçambicanos unirem-se por uma causa, foi extraordinário. Eu estou convencido que vai se recuperar com o esforço de todos e com a colaboração de todos. Os moçambicanos são fortes. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E em relação aos seus pais? Pois, os meus pais, o meu pai faleceu primeiro e depois a minha mãe faleceu há pouco tempo, há 2 ou 3 anos, eu já tinha 97 anos. Uau. A minha mãe faleceu com 97 anos. Longa vida. E era, de facto, uma pessoa que unia muito a família. Ficou doente e a idade naturalmente levou a que falecesse, mas custou muito a todos nós, principalmente pelo hábito que tínhamos de ouvir, estar com ela, era uma grande inspiração para todos nós. E como é que era o seu relacionamento com os seus pais? Muito bom, muito bom. Que memórias tem deles? Vamos lá ver, os nossos pais passaram-nos aquilo que muitos pais passam aos seus familiares, que é o espírito de trabalho, muito dedicação e incentivo a que nós estudássemos, todos estudássemos, e honestidade. Portanto, esses são valores
os nossos pais passaram e que eu acho que é um legado que é muito importante. Isso carrega-nos para o resto da vida, a sentir que estes valores principais foram passados e que nós fazemos um grande esforço de continuar. Quantos irmãos tem? Nós éramos 8 irmãos. Grande família. É verdade, uma grande família, 8 irmãos, um já faleceu e, portanto, continuamos 7, uns aqui no país, tenho uma irmã fora, em Portugal, tenho 2 irmãs na Beira e o resto estamos cá todos. E todos formaram-se? Todos estudaram nas diversas áreas, mais nas áreas técnicas, outros na área de direito, mas todos, e também tenho irmãs contabilistas, 2 irmãs contabilistas. Até foi um grande esforço dos nossos pais, apesar das dificuldades. Portanto, na altura a vida era muito dura, muito dura, não é só agora que há pessoas em situação de dificuldades financeiras. Na altura a vida era muito dura, os meus pais tinham que trabalhar, o meu pai tinha que trabalhar, minha mãe sempre foi doméstica, mas tinha que cuidar de toda a família. E, portanto, foi muito difícil para eles garantir que todos nós tivéssemos acesso à educação. E o relacionamento com os seus irmãos era bom, apesar de ser uma grande família? Nós felizmente nunca tivemos problemas, há sempre aquelas rixas, não é? Exatamente, super normais na família. Crianças, entre nós, mas sempre nos demos bem e continuamos a dar muito bem. Nós temos, com os meus irmãos, praticamente tenho encontros regulares. Com os meus irmãos que estão cá. Com a minha irmã, que é ao telefone, e quando de vez em quando viajo, tenho a oportunidade de falar com ela. Portanto, temos, felizmente, não é daqueles casos em que há conflitos familiares. Não temos isso, felizmente. Muito bom. E em relação às brincadeiras, José Caldeira foi uma criança, como qualquer outra. É verdade. Foi um menino bem comportado ou nem por isso? Bem, talvez outros possam dizer melhor do que eu. Tentei. E com certeza que houve as matreirices próprias de criança. Nós, na altura, havia muito mais espaço do que há agora. Portanto, nós tínhamos muito espaço para fazer correrias, jogar futebol desde manhã até à noite, quando nós estávamos em aulas. E outra coisa muito importante é que, na altura, as escolas, praticamente todas, tinham uma componente de desporto muito grande. Portanto, eu joguei voleibol, joguei handball, futebol de salão, e quer aqui em Lourenço Marques, quer quando estava em Climane na escola. Portanto, havia sempre campos, espaços para nós dedicarmos ao desporto. E qual era a sua brincadeira preferida? Bem, brincadeira era correrias, não é? Nós corríamos, tínhamos aqueles jogos de berlindes que todos têm, dos rapazes principalmente, não é? Os rapazes tinham, mas, como eu disse, praticava muito desporto na escola e também nos bairros. Nós tínhamos torneios, interbairros, havia muita troca de equipas e, portanto, isso ocupava-nos os tempos quando não estávamos a estudar ou quando não estávamos a trabalhar, quando comecei a trabalhar. Então foi uma criança feliz? Não posso queixar, posso queixar-me. Há sempre momentos menos felizes, mas eu sentia muitas dificuldades dos meus pais, não é? Por isso é que houve um determinado período que trabalhava e estudava para ajudar os meus pais. Os meus irmãos fizeram mais ou menos a mesma coisa, quando era necessário ajudar, e portanto, mas não posso queixar. Esta mudança de Maputo, Beira, Climane, não trouxe nenhum tipo de, como é que eu posso explicar, um tipo de impacto negativo na escola? Por causa das mudanças de Não, nas escolas não. O processo de integração nas escolas foi relativamente simples. Obviamente que havia diferenças. Para quem é da Zambésia sabe que era das províncias em que a influência colonial era muito grande, principalmente na questão de nós não podermos usar as línguas locais, quando aqui em Maputo havia um bocado mais abertura para se usar as línguas locais. Lá a pressão colonial era diferente, mas eu ajustei perfeitamente, arranjávamos logo novos amigos, novas camaradagens e, portanto, não houve nenhum problema grave de integração. Quando era criança, o seu maior sonho era ser advogado? Devo dizer que talvez quando era adolescente. Quando era adolescente tinha muito interesse e tinha esse sonho de fazer Direito. Só que, deve saber, no tempo colonial não havia faculdade de Direito.
não havia faculdade de Direito. Portanto, era um sonho que nós víamos filhos de amigos dos nossos pais que faziam Direito, mas tinham que fazer fora do país, tinham que fazer em Portugal. Os meus pais não tinham essa possibilidade. De maneira que logo que abriu a Faculdade de Direito, eu fui um dos que entrei imediatamente, apesar de ter passado pela Faculdade de Economia, mas logo que abriu a Faculdade de Direito, eu entrei porque tinha este sonho logo na adolescência. Se não fosse advogado, qual era a outra profissão que pretendia seguir ou que poderia ter seguido? Bem, como eu tive essa trajetória, pelas razões financeiras, nós fizemos, os meus irmãos todos, nós não fomos para o ensino liceal. Na altura havia o ensino liceal, que agora dizem que é o ensino geral. Nós passamos pela escola comercial, a maior parte dos meus irmãos, à exceção do mais novo. Passei pela escola comercial, depois fiz o instituto comercial e matriculei-me na Faculdade de Economia. De maneira que, se não tivesse tido a possibilidade de ser advogado, julgo que teria sido economista. Durante a sua infância com os seus pais, a única barreira que encontrou foi a financeira ou teve mais alguma? Não, vamos dizer, em termos de estudo, de acesso ao ensino, na altura liceal, a barreira principal era financeira. A opção pelo ensino técnico, quer ensino comercial, quer ensino do Instituto Industrial ou Escola Industrial, que os meus irmãos tiveram que fazer, foi porque era mais rápido o acesso ao emprego. Exato. Portanto, era uma via. E, portanto, eu levei mais tempo a poder ter acesso à universidade do que se tivesse seguido o ensino inicial. E a barreira era principalmente financeira. Financeira. Que importância teve a sua família nas escolhas que fez? Muita importância. Só que, de facto, os meus pais, nesse aspecto, davam-nos muita liberdade. Nunca nos impuseram. Há famílias em que se o pai é médico, os filhos têm que ser médicos, se o pai é economista. Não, os meus pais foram sempre muito abertos, deixaram a que nós fizéssemos as opções que quiséssemos, naturalmente aconselhavam, né? Davam-nos algumas indicações, mas sempre deixaram. Portanto, a minha opção por ir pela escola comercial, ir pelo Instituto Comercial, depois ir para a Faculdade de Direito, foi uma opção que eu tomei sem qualquer tipo de objeção ou barreiras por parte dos meus pais. Alguns dos seus irmãos também seguiu a carreira de advogado? Não. Não? É o único? Dentro dos meus irmãos, eu sou o único que segui esta carreira. Fale-nos um pouco sobre o seu percurso de formação. Pois, então eu fiz a escola primária, o início fiz em Climane, depois vim completar a escola primária em Maputo, passei pelo chamado ensino preparatório. Havia 2 anos de ensino preparatório, fiz na escola que era chamada Escola Joaquim Araújo. Sim. Depois de Joaquim Araújo fui para a Escola Comercial de Maputo. Fui um dos que andou na Escola Comercial de Maputo. Fui transferido para a Beira, terminei a Escola Comercial na Beira e fui para o Instituto Comercial da Beira. Na altura, para quem quisesse aceder à universidade, em princípio o Instituto Comercial era para terminar e depois trabalhar-se como contabilista. Quem quisesse ter acesso à universidade tinha que fazer cadeiras opcionais. Eram 2 cadeiras opcionais, matemática e filosofia. Portanto, nós tínhamos 12 cadeiras para poder ter acesso à universidade. Por outro lado, se eu quisesse ter adiamento para a tropa, porque em 1974 eu estava em idade de ir para a tropa, que ainda era tropa colonial. Exato. Ainda era tropa colonial. Portanto, para ter adiamento eu tinha que estar matriculado numa universidade. Então, eu fiz o Instituto Comercial, matriculei-me na Faculdade de Economia e com isso tive adiamento por 1 ano. Entretanto, apareceu o 25 de Abril, já não havia exército colonial, mas se eu não tivesse estado matriculado na universidade, teria que ir para a tropa e interromper os estudos. É incontornável a sua área jurídica. Foi juiz? Fui juiz porque, como sabe, depois da independência, houve uma fuga muito grande de quadros portugueses. Exato. Nós tínhamos, acho que a estatística é que tínhamos cerca de 200 mil portugueses que ocupavam as posições-chave aqui no nosso país. E, portanto, com essa fuga, nós tínhamos que trabalhar. E foi de facto incontornável ter que interromper parte dos estudos para ir trabalhar e foi assim que o meu percurso todo foi feito com um misto de trabalho e ao mesmo tempo estudo.
prestou assessoria jurídica ao governo moçambicano em várias áreas, não é? Como é que começou a sua carreira de advogado? Pois, então, depois de fazer o que eles chamavam o bacharelato, na altura havia bacharelato em Direito. Depois de fazer o bacharelato, nós tínhamos que interromper por 2 anos e prestar serviços ao Estado. E aí o Estado é que decidia onde é que nós íamos. Nós não tínhamos escolha. Eu tinha, vamos dizer, em relação a alguns dos meus colegas da Faculdade de Direito, tinha a vantagem de ter o curso de contabilista também. Porque muitos dos meus colegas foram para juízes, outros foram para assessores nos ministérios. Eu, por causa desta minha componente de contabilidade, fui colocado em empresas. Então fui trabalhando em várias empresas, consoante o Estado decidia onde nós íamos colocar. E depois também trabalhei nos ministérios. Eu trabalhei no Ministério da Agricultura, trabalhei no Ministério dos Recursos Minerais e aí prestava assessoria em vários projetos que o Estado tinha. Havia muitos poucos quadros, eu tinha que viajar muito, não só internamente, viajava muito internamente, mas tinha que viajar muito para o país, portanto, por fora do país. Eu estive em Inglaterra, nos Estados Unidos, tive muitas viagens, exatamente para adquirir mais algumas experiências e prestar a assessoria que o Estado citou. E, portanto, colaborei na reforma da Lei de Terras, na Lei de Minas, regulamentos, etc. Exatamente por causa das funções que eu tinha junto ao Estado como assessor. Também tive posições de direção em algumas empresas. Portanto, eu trabalhei na Empresa Nacional de Minas, trabalhei na Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, na altura em que foi feito o primeiro furo de petróleo em Moçambique. Isso é uma coisa que eu não me esqueço. E eu era o diretor-geral adjunto da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. E, portanto, tive que ir a Mocíngua, onde agora as companhias voltaram. E eu viajei para lá, onde fiquei no acampamento, em condições de segurança muito difíceis. Portanto, foi na altura da plena guerra que nós tínhamos. Então, eu fui várias vezes a Mocíngua para assistir aos furos. Depois tinha que ir assistir às apresentações em Houston, em Londres, etc. E nesse âmbito, o Estado usava-me também para transmitir alguns conhecimentos aos mais jovens. Com este boom dos recursos minerais em Moçambique, e já prestou assessoria nesta área também, na área de Minas, qual é a sua visão para Moçambique em termos de desenvolvimento relativamente a este boom dos recursos minerais? Vamos ver, os investimentos e o que vai acontecer é quando transformar o país. Portanto, é muito dinheiro, é muito investimento, o potencial é muito grande. Agora, vai depender muito de como o governo e os moçambicanos gerem este grande influxo que se espera da capital. Não há muita experiência interna, mas tudo indica que o país vai beneficiar. Tudo indica que isto vai ser, como se diz, algo que vai mudar a face do país, no sentido de que as pessoas vão poder melhorar a sua vida. Eu noto agora que já há muitos jovens que estão a trabalhar neste setor. Muitos jovens já estão muitos jovens moçambicanos já estão a beneficiar do boom, mas naturalmente que isso vai acontecer com muito mais relevo quando começar a extração do gás. Isto, qual é a sua previsão para mais ou menos? Não, o que está previsto é que em 2022 teremos o primeiro projeto, que é o projeto de gás com flutuação, processo de uma plataforma flutuante. E depois, em 2024, será o tal onshore, como se diz, que teremos a fábrica de liquefação do gás para depois ser exportado. Vamos continuar a nossa conversa com o advogado José Caldeira dentro de instantes. Vamos a um curtíssimo intervalo. Estamos de volta à nossa conversa com o advogado José Caldeira. José Caldeira, que oportunidades esteve exposto durante este processo todo da sua carreira? Olha, o facto de haver, logo depois da independência, muito poucos quadros com formação e com experiência de trabalho, permitiu-me ter acesso e estar exposto a um conjunto muito grande de atividades.
Eu trabalhei, como eu estive a dizer, para empresas públicas, para empresas privadas, trabalhei para o Estado, para o aparelho de Estado e, portanto, isso deu uma oportunidade de relacionar-me com muita gente, conhecer muitas coisas que eu, como jovem na altura, não teria acesso se não fosse a situação. Exatamente. E, portanto, isso deu uma grande experiência que me permite agora, na base disso, e até o facto de ter sido juiz. Eu estive, como disse, tive um ano como juiz e eu quis, apesar de ser porque havia falta de juízes, eu como advogado ganhei muito com esse facto. Então, aquilo que nós não podemos aprender se não estivermos lá, ver como funciona um cartório de um tribunal, fazer o pagamento das custas e ver como é que as coisas funcionam no cartório, algumas daquelas, vamos dizer, malandrices que acontecem nos cartórios, tive a oportunidade de conhecer isso. E isto é muito útil agora para a minha vida como advogado. Exatamente. E é isso que eu às vezes digo aos jovens, vocês não devem pensar que diminui a vossa função o facto de irem pagar custas, receber os processos e levá-los diretamente ao tribunal, fazer a entrega das coisas aos outros colegas, às pessoas. Isso ajuda muito a ganhar experiência e a perceber como o processo funciona. Como é que as coisas funcionam. Exatamente. Porque as faculdades dão-nos os instrumentos, teórica, mas depois praticar, estar a trabalhar é de facto um grande ensinamento e que nos leva a crescermos muito. E é isso que eu digo muitas vezes aos jovens. Devem aproveitar as oportunidades e trabalhar, claro, para que depois possam transmitir isso aos outros. Neste âmbito da prestação de assessoria jurídica ao governo, de várias áreas que prestou essa assessoria, qual delas marcou-lhe mais? Principalmente na reforma legal. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é ajudar a reforma legal. Quer dizer, nós tínhamos muita legislação do tempo colonial, houve reforma que foi feita não de maneira muito organizada. Exato. E o facto de eu ter participado e ver que algumas dessas reformas estão em implementação, por exemplo, a Lei de Minas, as primeiras leis de Minas, eu participei. A primeira lei de petróleos que existiu em Moçambique, eu participei. E normalmente eu participava em consórcio, com escritórios estrangeiros, com empresas estrangeiras com muita experiência. E depois também as formações que estive sujeito. Eu estive fora do país 3 meses nos Estados Unidos, estive 2 ou 3 meses no Canadá a ganhar experiência nesta área de como é que estes setores que já se previam que iam ter este boom atual, o setor de minas, o setor de petróleo já se previa, já se sabia. Nós tínhamos consultores que diziam Moçambique não é um problema de dizer se tem ou não tem petróleo, exato, se tem ou tem gás. É quando é que as grandes descobertas vão aparecer. E, portanto, esta participação toda que eu tive nas formações e na prática ajudou muito a construir aquilo que eu sou neste momento. Na sua percepção, em relação ainda a este boom dos recursos minerais, atendendo que o Dr. Caldeira também trabalhou um pouco na assessoria deste setor, como é que indo para o conteúdo local, como é que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas em Moçambique, podem se beneficiar desta descoberta toda que o país tem neste momento? Pois é de facto um tema muito importante esse do conteúdo local. As empresas terem a oportunidade, exato, de prestar serviços e fornecer bens a estas multinacionais. Exatamente. Naturalmente, elas têm que ter consciência, as nossas empresas pequenas e médias, têm que ter consciência de que o padrão de exigência, em termos de qualidade, confiança no fornecimento, é exigência internacional e estas empresas não abdicam disso. Portanto, as empresas têm que ter a humildade suficiente para saber que elas têm que certificar-se, elas têm que estar preparadas para os padrões. Que tipo de certificação é necessária? Há muitas certificações de qualidade hoje, há os ISOs, há muitas certificações, mas o mais importante é, nós às vezes ficamos admirados quando, por exemplo, se contrata uma empresa estrangeira para fazer o catering. É um exemplo só, sim, o catering. Mas não há moçambicanos que fazem isso? De facto, o catering não é o mesmo que fornecer 1 ou 2 refeições. São centenas de refeições e que se tem que garantir qualidade, higiene, respeito pelas normas de saúde para muita gente.
e as nossas empresas têm que se capacitar para isso. Não podem estar à espera só de apoio administrativo, cobertura do governo para fazer isso. Elas próprias têm que se capacitar, fazer parcerias. Por exemplo, as parcerias com outras empresas são essenciais. O meu percurso entre as empresas moçambicanas com também empresas para poderem prestar estes serviços às multinacionais. Exatamente. No meu escritório, eu comecei também sozinho e depois fiz parcerias para chegar ao nível que tenho neste momento. Portanto, as pessoas devem estar abertas a fazer parcerias se querem ter a dimensão para poder prestar serviço a estes grandes projetos. E acha que as empresas moçambicanas têm tido esse espírito associativo em relação a esta questão que acabou de abordar, em relação às parcerias? Felizmente já há muitas empresas que já se aperceberam que a melhor maneira de chegarem a fornecedores de bens e de serviços a estas multinacionais é fazerem parcerias. Há muita abertura, mas ainda há muito trabalho a fazer e por isso essas organizações que nós temos, CTA, as associações, etc., são muito importantes para poderem dar espaço para que estas empresas, primeiro, se consciencializem, que esta é a via, mas, por outro lado, aproveitar as facilidades que hoje existem de capacitação. Em relação aos jovens moçambicanos, as multinacionais, quando normalmente contratam a equipe técnica para ocupar as suas vagas, acha que tem respondido àquilo que são as exigências do nosso próprio mercado? Os jovens têm tido essa capacitação ou têm estado preparados para ocupar os cargos nessas multinacionais? É só fazer viagens internas na LAM ou de qualquer companhia aérea e vai ver o número de jovens que vão e que estão nesses projetos. Eu, por exemplo, tenho uma ligação, por causa da assistência que dou, a uma empresa que está a fazer grafites em Balama. Os voos que eu faço estão moçambicanos e nós sabemos, muitos deles têm regime, são daqui de Maputo, ou são da Beira, não são locais lá, mas por falta de quadros locais, eles fazem as suas missões, têm o período de férias, o período de visita das famílias e são muitos jovens que já têm outro tipo de visão. São pessoas que já falam bem a língua inglesa, muitos deles, e que já têm posições de supervisão. Agora, é um processo. Isto é um processo que não se resolve de um dia para o outro. Leva tempo. O importante é as pessoas estarem com abertura suficiente para quererem aprender e fazer trabalho honesto. Porque o nível de exigência em relação a regras de ética, todas estas empresas têm compromissos em relação à anticorrupção, a regras de ética, etc. Portanto, as pessoas que estão abertas a isto têm um futuro muito grande neste país. Em relação às comunidades, como é que aquela comunidade de Palma, em Tete, na Cala, por aí em diante, todos esses locais que foram descobertos, esses recursos, como é que essas comunidades podem se beneficiar destes megaprojetos? Pois, eu tenho, em alguns aspectos, visão diferente do que aparece em público. Com certeza. As comunidades, os seus direitos devem ser respeitados, sem dúvida nenhuma. E existe legislação que protege as comunidades quando há um grande projeto, em relação ao reassentamento. Agora, não se pode esperar que as multinacionais façam tudo. Eles têm orçamentos, quando entram num país, têm um orçamento para o seu projeto, eles têm acionistas que exigem os dividendos, não é? Na altura própria, e, portanto, as comunidades têm que estar preparadas para que, no processo de reassentamento, de criação de condições, que estas companhias tenham os seus orçamentos e não podem fazer tudo, nem podem substituir-se ao Estado. O Estado continua a ter um papel neste processo de reassentamento. E, portanto, quando uma pessoa passa de uma casa quase precária para uma infraestrutura bastante melhor, é um passo em frente. Não é possível imediatamente resolver todos os problemas da comunidade. Mas o que eu acho muito bom neste país é que existe legislação que protege os direitos destas pessoas. E é fundamental. E não é só o património, vamos dizer, físico, mas também as crenças, as pessoas têm os mortos, as campas, respeitar as tradições dessas pessoas. É muito importante que isso aconteça e que não seja violado. E acha que as multinacionais têm respeitado estas componentes todas? De uma maneira geral, elas respeitam.
de uma maneira geral, porque tem também muita exigência nos seus países de origem, não é? E as pessoas, estas multinacionais normalmente não gostam de ter um dano reputacional. Isso para eles cria mesmo problemas para os seus acionistas e a opinião pública. Portanto, normalmente, agora, aí está o Estado tem que fazer inspeções, a sociedade civil. Nós às vezes vemos que aparecem nos jornais, aparece, sei lá, noutros capítulos, aparecem reclamações das nossas ONGs. Eu acho muito bem. O trabalho da ONG é também alertar o Estado e o público quando há violações daquilo que são as regras básicas, os interesses básicos dos cidadãos. Em relação aos jovens que neste momento estão a formar-se em Direito, tem conhecimento sobre algo que esteja a ser feito para que estes advogados futuros possam responder a estes projetos? Pois, há muita formação. Há muitos seminários, há muitas conferências, há muitos colegas mais jovens que eu conheço que foram para o exterior fazer cursos específicos na área de oil, gas, minas, há muito disso. Agora, o que eu normalmente costumo dizer aos jovens é que isto é útil, não há dúvida que é muito útil, mas o que é mais efetivo é as pessoas terem a tal chamada formação no trabalho. E aqui volta à questão das parcerias. Embora haja restrições na nossa ordem relativamente às parcerias com escritórios de advogados estrangeiros, essa é uma das lutas que eu tenho feito desde o início, que devia haver muito mais abertura, porque é muito diferente aquilo que o meu escritório ou os escritórios moçambicanos fazem neste momento. Tipo de transações com grande dimensão é muito diferente do que fazem os grandes escritórios mundiais. Portanto, esses escritórios têm advogados expostos quase que diariamente, regularmente, a grandes transações deste nível, 30 bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares. Eles estão expostos a isso. E se nós não temos os nossos jovens a trabalhar com essas empresas, quer fora, quer cá dentro, dificilmente nós teremos jovens preparados para enfrentar o que vem. E, portanto, eu sempre defendi que é muito importante que a nossa ordem esteja muito mais aberta àquilo que vai acontecer. Porque senão vamos ficar, como se diz, com as migalhas e, de qualquer maneira, quer queiramos, quer nós não queiramos, quer ponhamos barreiras administrativas ou não, o facto é que esses escritórios estão a fazer assistência ao governo moçambicano e às empresas moçambicanas. Nos grandes projetos, grandes contratos, muitos deles são feitos fora, muitas vezes por causa das restrições que a nossa ordem e que algumas instituições fazem isso. Portanto, eu sou a favor, deve-se transmitir, para além dessa formação que é clássica, no trabalho. É muito importante a formação no trabalho. Foi membro fundador da Ordem dos Advogados. Exatamente, eu fiz parte da primeira comissão instaladora, fiz parte na altura era o Conselho Diretivo da Ordem, o primeiro, fui vice-presidente em 2 mandatos e continuo membro da Ordem dos Advogados, continuo a dar a minha contribuição, claro que sob o ponto de vista diferente, mas continuo a dar a minha contribuição à Ordem. E para os jovens que estão neste momento a formar-se nas faculdades de Direito, qual é a contribuição que tem dado por essa experiência toda que tem de mais de 30 anos na área jurídica? Tem dado algum tipo de contribuição para os jovens que estão a formar-se ou pretendem formar-se? Pois, houve uma altura que tinha um acordo com a Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane que eu nunca lecionei nas universidades, não tenho tempo e aquilo precisa de preparação, nunca fiz isso, mas havia uma acordação que eu dava o que chamava-se práticas de tribunais. Neste momento, através do movimento associativo, contribuo na dimensão que posso também na formação de jovens. Eu sou o presidente do Conselho Diretivo da ANJUR, Associação Nacional de Juristas Moçambicanos, e nós fazemos muitas palestras, fazemos preparação
de jovens para o exame da ordem e, portanto, a minha contribuição agora é mais sob o ponto de vista de movimentos associativos, não propriamente com a universidade. Às vezes, algumas universidades convidam-me para fazer a apresentação de alguns temas. Exato. E isso fiz várias vezes, com muito gosto. Obriga-me também a estudar, não é? Obriga-me a conhecer mais alguns temas e também estou sempre aberto a esse tipo de colaboração. Qual é o principal papel da Ordem dos Advogados de Moçambique? Bem, a Ordem tem vários papéis, não é? Em relação ao Estado de Direito, tem o papel de garantir que o Estado de Direito permaneça e se fortaleça. Mas em relação aos seus membros, o principal papel é que os membros respeitem as regras de deontologia. Mas também tem o papel de fazer a inscrição dos advogados, garantir que eles tenham acesso à formação, garantir que quando eles estão no exercício tenham a proteção que necessita, portanto, acesso reservado aos seus clientes, principalmente nos casos de detenção. Portanto, o papel da Ordem é insubstituível. É muito importante. Embora eu tenha algumas divergências relativamente a algumas ações da Ordem, mas no essencial concordo e colaboro e participo. Em relação às divergências, existe uma em particular? Não, principalmente na posição muito restritiva relativamente à possibilidade dos advogados moçambicanos terem parcerias com grandes escritórios ou com escritórios internacionais. Isso eu acho que prejudica muito e vai levar a que menos advogados moçambicanos estejam preparados para enfrentar aquilo que vai acontecer neste país com este boom de recursos minerais e petróleo. Essa é uma das poucas divergências que eu tenho em relação à Ordem, mas entendo perfeitamente que há outro ponto de vista. Portanto, há muitos advogados que pensam que esta restrição lhes permite ter mais mercado. O que não é verdade, na sua percepção? Na minha percepção, depende do que é o mercado que nós queremos ter. Portanto, se queremos ser o advogado individual para trabalhar internamente só, talvez não seja assim. Mas mesmo para esses, a falta de acesso a padrões internacionais de ética também é prejudicial para o país. Portanto, eles também beneficiariam, estes que defendem esta teoria de protecionismo, acho que também ficam prejudicados nesse aspecto, porque as grandes empresas, quando contratam um advogado, eles querem ter indicações de que aqueles padrões internacionais de qualidade e padrões internacionais de ética são respeitados. Portanto, penso que isto é um debate que já vem há muito tempo e que deve continuar. Vamos continuar a nossa conversa dentro de instantes com o advogado José Caldeira e voltamos logo de seguida. E estamos de volta, vamos continuar a nossa conversa interessante e inspiradora com o advogado José Caldeira. José Caldeira é casado. Sou casado desde 1985. 85. Desde 1985. É pai? Tenho 2 filhos, uma rapariga e um rapaz. E eles já são crescidos neste momento, já têm as suas vidas. As suas vidas. E eles seguiram, algum deles seguiu a sua carreira? Também não. Também nem não. Os irmãos, os meus filhos, a minha filha é arquiteta. Sim. E o meu filho é médico dentista. Portanto, como é que se chama a sua filha? Minha filha é a Linéia. A Linéia. Linéia, sim. Ela é arquiteta. E o seu filho? O meu filho é o Marco César, que é médico dentista, como eu disse. Médico dentista. E teve alguma influência na carreira deles, na escolha da carreira deles? Eu segui aquilo que os meus pais fizeram. Completa liberdade, vocês escolhem as carreiras, os cursos que querem fazer. Nós podemos aconselhar, por exemplo, o meu filho houve uma altura que queria ser médico de clínica geral, nós temos muito bem, mas depois ele decidiu mudar para médico dentista, nós também está tudo bem. A minha filha houve uma altura que ainda pensou a carreira jurídica, mas depois disse, não, isso não é comigo, e resolveu fazer arquitetura, e ela sente-se bem, ela gosta da profissão. O meu filho também gosta da profissão, e portanto estou muito satisfeito que eles tenham optado por aquilo que é o sonho deles. Olhando para si interiormente, analisando todo esse seu percurso de muito prestígio e mérito, é um homem realizado?
eu duvido que haja alguém que possa dizer que está totalmente realizado, não é? Senão parava e morria. Como eu disse, eu não tenho grandes queixas. Penso que ainda posso fazer mais qualquer coisa, mas realizei o essencial daquilo que eu pretendia. Qual é o seu maior sonho de vida? Bem, eu espero continuar com saúde e com força para poder trabalhar, transmitir as minhas experiências, esse é o meu sonho, e também que a minha família, mais direta, mais alargada, também possa realizar aquilo que eles pretendem, possam ter estabilidade. Estabilidade é muito importante para as famílias, para as pessoas, e portanto, se eu conseguir que isso aconteça comigo, com os meus familiares, fico muito satisfeito. E o seu sonho para Moçambique? Olha, gostaria que o país também fosse estável, portanto, deixássemos aquilo que são os ciclos de convulsões, de guerras, de disputas sem resultado, portanto, que o país também tenha desenvolvimento económico que merece. Portanto, que isto que está a acontecer em relação às perspectivas se concretizem. Portanto, o potencial é bom, mas é preciso concretizar os potenciais. Portanto, gostaria muito que o nosso país fosse um país que não tivesse tanta pobreza. Temos muitas pessoas que, infelizmente, não têm o mínimo para viver. E isso dói a qualquer pessoa. Se o país ultrapassar isso e conseguir dar aos seus cidadãos pelo menos o mínimo para a sua vida, educação, assistência médica, alimentação, vestuário, se o país conseguir isso, eu sentir-me muito, muito realizado. Sei que é uma coisa de médio e longo prazo, mas só acontece se nós sonharmos e quisermos pôr estes sonhos na realidade. E não é tarefa só de um, não é tarefa só do governo, todos nós, a sociedade civil, temos que contribuir para isso. Como é que define o povo moçambicano? Olha, o povo moçambicano é um povo que muita gente deveria sentir-se orgulhosa. É um povo muito... Olha, isto que está a acontecer, isto que aconteceu na Zona Centro. Exato. As indicações que eu tenho dos meus familiares, das pessoas que lá vão, é que as pessoas estão a retomar as suas vidas. Portanto, não estão no sentido de desalento, paciência, isto é qualquer coisa que aconteceu e que não pode ser revertido. Não, as pessoas estão a retomar, estão a fazer a sua vida, estão a lutar, e isso é a melhor coisa que um país tem. É quando o povo é lutador. Infelizmente, por causa de todo este ciclo de calamidades e de guerras, alguns valores perderam-se. Com certeza. Isso é um problema. Isso é um problema, mas o que temos que esperar é que haja um cortar desse ciclo todo de instabilidade, violência, para que as pessoas tenham outro tipo de referências e que o país consiga desenvolver-se em condições de muito mais estabilidade e principalmente o respeito por aquilo que às vezes se perdeu, que são os padrões de honestidade, as pessoas viverem do seu trabalho e não viverem só de qualquer coisa, como se diz, os esquemas e meios ilícitos. Isso é que danifica muito o país e, no fim, as pessoas desse país. Considera-se um bom advogado? Não posso ser eu a dizer isso. Eu faço o melhor que posso, estudo, dedico o meu trabalho, gosto da profissão e, portanto, a sociedade é que deve dizer se eu sou bom ou se não sou. Já perdeu alguma causa no tribunal? Naturalmente, já perdi várias causas. Quem faz os processos normalmente não são os advogados. Os processos existem, nós aparecemos às vezes em situação muito adiantada dos processos e não é possível vencer. Mas também tenho muitas vitórias, muitos processos difíceis e que consegui que os meus clientes tivessem resultados positivos. E isso é uma grande satisfação. Mas mesmo nos casos em que nós, por qualquer razão, a decisão não é favorável, o importante é que os advogados têm que fazer o melhor possível. Eu costumo dizer, mesmo nos processos da área criminal, do qual eu faço muito pouco, mesmo nesses processos, quando há uma condenação, não significa que é uma derrota. Que a condenação, em vez de ser de 20 anos, foi de 10, não foi de 10, foi de 5. Portanto, o advogado tem que se empenhar no máximo e saber que está a tratar
de seres humanos, com seres humanos que têm os seus direitos básicos, têm os seus interesses, e na medida em que nós consigamos, nem que seja um pequenino sucesso, isso já nos satisfaz. Agora, advogados que pura e simplesmente deixam as causas, não se dedicam, recebem dinheiro e depois não fazem o trabalho, esses, de certeza absoluta, que não devem sentir-se satisfeitos. Voltando para a área criminal, disse que já advoga muito pouco por esta componente da área criminal. Quando começou a carreira de advogado, a sua primeira causa venceu ou perdeu? Bem, já não me lembro bem qual foi a primeira causa. Posso dizer, tive causas grandes para a altura e com bastante sucesso, devo dizer isso. Mas também já tive, como eu disse, causas em que perdi, que o cliente não conseguiu realizar aquilo que era o seu desejo, mas, como eu disse, muitas vezes isso não depende de nós, depende da situação em que nós encontramos o respectivo processo. Eu tive uma ou duas causas criminais que fiz em parceria com outros escritórios e em alguns casos com muito bons resultados. Quando está diante de um caso em que, de um lado, tem os interesses de uma multinacional e, do outro lado, tem os interesses e valores do povo moçambicano, o que é que pesa mais na balança? Bem, qualquer advogado tem que defender os interesses do seu cliente. Exato. Isso é princípio básico. Portanto, se o meu cliente é uma multinacional que tem interesse em Moçambique, eu devo defender os seus interesses. Como eu disse, a grande maioria das multinacionais respeita padrões de ética básicos e respeita normalmente as leis do respectivo país. Nós também somos obrigados a pautar-nos pelos padrões mais altos de ética. Portanto, não podemos dar cobertura a multinacionais que vêm ao país e que se envolvem em atos ilícitos ou contrários aos interesses dos moçambicanos. Normalmente não. Mas o que tem que prevalecer são os interesses dos nossos clientes. E devo dizer que eu, pessoalmente, quando era advogado individual e agora integrado numa sociedade de advogados, nós também assistimos ao Estado moçambicano. E aí o nosso cliente é o Estado moçambicano, nós defendemos os interesses do Estado moçambicano. Portanto, nós temos que, como prioridade, defender os interesses dos nossos clientes. Agora, não podemos estar numa situação em que o nosso cliente queira que nós façamos assistência em violação às regras legais do país e às regras de ética do país. Isso não fazemos. Muitas vezes, o interesse mais direto de uma multinacional não coincide exatamente com o interesse quer das populações, quer do Estado moçambicano, mas quando nós representamos as multinacionais, temos que fazer o máximo possível para prevalecer aquilo que são os interesses dos nossos clientes. O que é que me inspira? Bem, o que me inspira é este desejo de resultados positivos, não só para mim, dos meus familiares e também, como eu disse, para o país em geral. Portanto, este desejo, eu sou, devo dizer, eu sou por natureza muito otimista. Eu sou muito otimista. Tenho também momentos em que as coisas não correram bem, mas eu tenho sempre a perspectiva de que as coisas vão ser ultrapassadas com dedicação e este espírito otimista inspira-me, sabe? Inspira-me. Quem lhe inspira? Muitas pessoas me inspiram, muitas pessoas. Em diversas áreas há os grandes pensadores que nos inspiram a todos nós. Nelson Mandela, uma série de pessoas, Mahatma Gandhi, esses são grandes inspiradores para as coisas. Mas há os inspiradores no nosso dia a dia, os nossos familiares. Os meus pais são grandes inspiradores. Familiares, muitos que eu vejo que têm uma vida de dedicação, de honestidade. Eu, quando vejo uma pessoa que põe os valores de honestidade acima de tudo, isso para mim é uma grande inspiração. E obriga-nos a que nós façamos sempre um bocadinho mais para atingir outro patamar. É isso que me inspira sempre. Nos seus tempos livres, deixando de lado o seu perfil de advogado,
Nos seus tempos livres, o que mais gosta de fazer? Bem, eu neste momento, nos meus momentos livres, uma coisa que faço é jogar futebol de salão. Ainda joga? Jogo futebol de salão com os jovens às quintas-feiras e aos sábados, quase que religiosamente. Mas para além disso. E tem marcado muitos golos ou nem por isso? Nem por isso, nem por isso. Já não tenho tanta força como quando tinha 18 anos. Mas ainda consigo correr e estar com equipas com jovens e ainda aguento. Mas também vou a eventos, muitas festas familiares, convívios. Portanto, há sempre tempo para nós nos dedicarmos a outras coisas para além do trabalho. É um bom dançarino? Nem por isso, nem por isso. Já fui convidado para fazer cursos de danças, comecei, mas eu não tenho muita paciência para depois do trabalho ainda estar a saber que tenho que dar 2 passos para a frente, 3 passos para trás. Eu prefiro, quando estou fora do serviço, fazer aquilo que relaxa e não aquilo que me obriga a pensar de novo. O que mais relaxa? Desisti do único curso de dança para o qual fui convidado, resolvi desistir. E o que mais lhe relaxa? Relaxa-me muito, por exemplo, a leitura. A leitura é relaxante, principalmente quando são os temas mais leves. Esse ajuda muito a relaxar, mas também o desporto. O desporto é uma boa forma de relaxar. E os convívios, ir aos bailes, ir a esse tipo de eventos, também é muito relaxante. Ouvir música. Que tipo de música gosta? Eu gosto de muitos tipos de música. Eu sou de um bocado antigamente, gosto de vez em quando de ver música do passado, mas contrariamente a pessoas da minha idade, eu também gosto da música moderna. Os jovens, aquela música muito mais... Marrabenta? Marrabenta, os panza, os kuduros. Eu gosto muito disso. Do kuduro? Sim. Quando eu estou fora do país, quando tenho a oportunidade de ir a esse tipo de boates, eu gosto muito de assistir a estas danças mais vibrantes. Disse que se sente muito zambesiano. Na Zambésia tem a dança Nhambaro. Sabe dançar? Nhambaro? Não sei, já não sei dançar. Nhambaro, mas gosto muito de ouvir. Minha mãe dançava, não em espetáculos, né? Mas em casa. Tinha tias que também dançavam e ouço de vez em quando na rádio Nhambaro e aquela ligação fica. Né? Fala Schwab? Percebo muito, mas já perdi a prática. Não fala nenhuma palavra, uma frase? Sei, o Monagá. O que significa? Meu filho, onde onde vais? Portanto, sei algumas coisas ainda, mas se alguém estiver a falar, eu entendo. Entendo. Mesmo com Macua, por exemplo, quando tem algumas palavras próximas, também consigo entender. E fala alguma coisa em Macua? Muito menos, é mais só perceber quando as pessoas estão a falar. E a língua da beira? Estive lá 5 anos, o Xicena, por exemplo, quando falam devagar, consigo acompanhar. Não consigo falar, mas consigo perceber alguma coisa do Xicena. Ronga e Oxangana? Ronga, 90% percebo. 90%? 90%. Muito bem. Também estou aqui há muitos anos, exatamente. Não é? Há muitos anos e, portanto, já percebo. Muito obrigada, José Caldeira, por este tempo de conversa. Realmente tem um percurso de vida inquestionável e extremamente inspirador. E assim foi a nossa conversa com o advogado José Caldeira. Nós voltamos na próxima semana com mais inspirações. Continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Até lá, fique bem.